Undead Unluck é uma obra relativamente nova que faz parte dessa nova geração de shonens. A obra anda se mantendo até que bem na revista com suas vendas medianas e popularidade regular, mas a obra possui algumas questões polêmicas abordadas em seus quadros. Realmente vale a pena ler Undead Unluck? É o que vocês saberão nesse vídeo. Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é João e sejam bem-vindos ao canal Undead. E hoje, rapaziada, eu vou falar para vocês se realmente vale a pena ou não ler Undead Unluck, né? Obra que teve um anime anunciado esse tempo atrás, uma obra que eu já fiz um vídeo também de vale a pena aqui no canal. Este vídeo é um remake, né? Ou seja, basicamente um vídeo que é bem parecido, né? Que tem o mesmo objetivo, né? Que o outro, né, que é falar pra vocês se realmente vale a pena ler ou não uma obra que eu gosto muito, que é Undead Unluck. Eu vou estar falando pontos bons, pontos ruins, vou estar falando sobre a história, sobre as polêmicas, sobre a minha opinião sobre a obra, beleza, rapaziada? Então, bora falar da obra. Bom, rapaziada, Undead Unluck é um mangá escrito e ilustrado por Yoshifumi Tozuka desde janeiro de 2020. O mangá é uma obra do gênero shonen, comédia e tem um pouco de shoujo também. O mangá conta a história de Fuko Izumo, uma menina de 18 anos que tudo que toca na sua pele recebe azar, tornando tudo em sua volta uma desgraça, né? Tornando a vida dela muito difícil. E também conta a história de Andy, né? Que é um cara que é um imortal, né? Que busca a sua morte a todo custo, mas não uma morte simples, mas sim uma morte digna, né? Já que não é fácil dele morrer e ele ainda busca uma morte decente, né? Uma morte digna. Ele tem toda uma filosofia em cima disso. Andy e Fuko acabam se encontrando por acaso e partem em uma jornada juntos, já que a Fuko, né, ela tá planejando se suicidar. O Andy salva ela e dá um propósito, que é ajudar ele a morrer usando seu próprio azar para fazer isso, né? Mas, porém, contudo, todavia, nem tudo são flores, né? A Fuko, ela teria que se apaixonar por ele, porque quanto mais a Fuko tem afeto por quem ela toca, mais a pessoa tem azar, né? Recebe um azar temporário. Tanto é que seus pais e sua família inteira morreu por causa disso. Então o Andy no começo, né, ele fala muito isso, né? Que ele quer fazer a Fuko se apaixonar por ele, né? O azar da Fuko vai desde deixar uma pessoa com um dia ruim, né, e tal, fazer tudo dar errado nesse dia da pessoa, até, por exemplo, atrair um meteoro da órbita e cair no lugar que essa pessoa tá, né? E como eu falei, esse azar é medido de acordo com o afeto que a Fuko tem por quem foi tocado, né? E falando agora da imortalidade do Andy, ela é uma regeneração insana, né? Que inclusive se baseia nos poderes de ataque do Andy, né? Que ele basicamente, por exemplo, ele corta seu corpo com sua katana e partes do seu corpo são lançadas como projéteis impulsionadas pela pressão de seu sangue. E logo em seguida as partes cortadas se regeneram. E o Andy, tipo assim, cara, isso é uma mecânica muito legal dele, né? Dos poderes dele, é basicamente isso. Eu achei muito criativo. E ele é um personagem que ele é muito doidão, né? Então ele é meio chatinho no começo, até você pegar o personagem. Mas ele tem sim uma boa profundidade mais pro futuro da obra, né? Ele vai crescendo conforme o mangá vai passando, né, rapaziada? Mas, tipo, como ele é meio doidão assim, ele realmente é meio chatinho no começo, né? Meio irritante. Mas ele vai melhorando, né? Ele é bem diferente dos protagonistas que a gente tá mais acostumado de shonen, né? Mas enfim, vamos falar um pouco da história principal agora, né? Fuko e Andy lá pro capítulo 15, que é onde a história fica bem mais interessante, eles acabam por entrar numa organização, a Union. A organização dos Negators. Basicamente os Negators são pessoas com poderes de negar as regras do mundo, que é a base dos poderes de Undead Unluck. E eu vou dar alguns exemplos de alguns poderes de Undead Unluck. Por exemplo, a Fuko, ela nega a sorte de quem toca sua pele, ou seja, ela é o Negator do azar. O Andy, por exemplo, ele nega a imortalidade de seu corpo, sendo o Negator da imortalidade, né? E tem vários personagens aí que tem os poderes, né? Tem uma personagem, por exemplo, que ela nega a justiça de todos. Tem uma personagem que ela nega o toque de todos, ou seja, ela é intocável. Tem vários exemplos, se eu for me aprofundar muito nisso também, o vídeo vai ficar gigantesco, sabe? Só que os poderes são basicamente baseados nisso, né, cara? Negar as regras do mundo.
Mas enfim, voltando para a história, a Union, né, que é essa organização, ela tem o objetivo de cumprir todas as missões do Apocalipse, né? O que é o Apocalipse? É basicamente um livro demoníaco, né, que lista uma série de missões complicadíssimas que consistem em matar criaturas e monstros fortíssimos e fazer outras missões complicadas. Os Negators são os únicos no mundo que têm poder para fazer esse tipo de missões, por isso elas foram designadas a eles. Mas se alguma missão não for cumprida até o prazo, ou quem for fazer as missões, né, falhar nessa missão, vai ocorrer alguma punição ao mundo, né? Por exemplo, vai desde desastres naturais, né, destruindo alguma coisa, um furacão, um terremoto, um negócio assim, até por exemplo uma invasão alien. Esse tipo de coisa pode facilmente acontecer como consequência. Porém, se tem uma consequência se eles falharem, também tem uma recompensa se eles cumprirem. E tipo assim, eles ganham boas recompensas, né? Desde umas armas super poderosas, umas coisas assim, sabe? Eu não vou dar muitos spoilers porque senão vai perder a graça quando eles cumprirem as missões. Mas enfim, caso os Negators acumulem 100 derrotas em missões no Apocalipse, o evento Ragnarok vai acontecer no mundo. E o que é o evento Ragnarok? É basicamente o fim do mundo, né? O mundo vai entrar em colapso e vai ser totalmente destruído. Ainda é um mistério, mas esse evento ele foi revelado. Então basicamente os Negators eles têm que cumprir essas missões complicadas enquanto eles lidam com seus problemas pessoais e de convivência. E também confrontam os vilões que são... pelo menos no começo são de uma organização rival, que eles têm objetivos diferentes, mas eles se chocam sempre, né? Sempre eles estão se enfrentando. Em relação à arte do mangá, é uma arte mediana, pra ser sincero, mas tipo assim, em questão dos poderes, cara, principalmente dos poderes do Andy, é muito bem desenhado, você consegue entender muito bem e tipo, você pensa, mano, como que o autor fez um negócio desse, sabe? Como que ele pensou em desenhar um negócio desse, sabe? Um negócio muito doido que o Andy pode fazer e o autor desenha isso muito bem, mas a arte, no geral mesmo, da maioria do mangá, ela é mediana, tipo, ela é bem aceitável, né? É isso que eu quis dizer. Falando sobre os poderes do Andy, né, eles são poderes muito bizarros, né, mas quando você acostuma, cara, fica muito legal e cada vez ele, tipo, te surpreende mais com o poder dele. O desenvolvimento do mangá é bem interessante, principalmente quando falamos do desenvolvimento da relação de Andy e Fuko, que cresce muito durante a história e te faz querer ver os dois juntos no final. Agora vamos à parte complicada da obra, né? Desde o começo, quando o Andy ele entende os poderes de azar da Fuko, em alguns momentos ele meio que usa eles como se fosse uma mecânica de combate. E para isso ele precisa tocar na pele dela. Por exemplo, estão os dois lá numa luta contra um inimigo e o Andy tenta usar o azar da Fuko a seu favor, né? Isso vai dar uma polêmica danada, porque junta essa mecânica com o Eti, fica meio que parecendo que o Andy tá assediando ela. E tipo, isso é uma interpretação, tipo, muito errada, mas que fica parecendo mesmo. Parece que o autor faz de propósito, principalmente nos 10 primeiros capítulos, que realmente eu admito que foi de muito mau gosto do autor, que ele abusa muito no Eti, cara. Então, tipo, muitas pessoas, infelizmente, vão dropar a obra no começo por causa dessa infelicidade do autor, que ele exagerou muito no Eti nos 10 primeiros capítulos. E junta essa mecânica, fica muito polêmico. Então, tipo assim, eu acho que isso, cara, na internet, tipo... A Undead Unluck provavelmente vai ser cancelado no Twitter, nas outras redes sociais, né? Igual aconteceu mais ou menos com Fire Force, né, cara? Que as pessoas cancelaram a obra e muitas se recusam a assistir até hoje por conta de um preconceito por conta do Eti. Sendo que você vai ver a obra de Fire Force, tipo, em Fire Force o Eti é mais focado, por exemplo, na personagem Tamaki. E Undead Unluck na personagem Fuko, sabe? Não é uma obra 100% Eti, sabe? Eu já vi obras que tem muito Eti mesmo, e comparado com essas duas obras que a gente tá falando aqui, Fire Force e Undead Unluck, eles têm até pouco, cara. Tem até pouco. Então, tipo... Principalmente nos 10 primeiros capítulos, infelizmente o autor ele foi infeliz, né, na publicação desses 10 primeiros capítulos, mas depois, cara, o Eti é meio que esquecido, sabe? Tem muito pouco. Mas enfim, falando um pouquinho mais das polêmicas do Andy, né, em si, ele é um personagem doidão demais, né? Então ele sempre vai falar um monte de besteira, algumas safadezas e tal. Porque ele tem pouca humanidade no começo da obra, né? Então ele não tem muita noção, né? Ele vai evoluindo muito como ser humano conforme a obra vai passando.
E pra Fuko, né, que ela sempre leu muitos mangás shoujo, seu objetivo é encontrar o par ideal para ela. E para realizar o objetivo do Envy, seus objetivos caminham lado a lado, pois a Fuko e ele terão que ter uma conexão muito forte para realizarem seus objetivos. E aproveitando esse gancho, né, da relação de Envy e Fuko com o ecchi, né, vamos falar um pouco do shoujo na obra de Undead Unluck. E eu devo falar que eu fiquei impressionado que o autor soube desenvolver um romance bem interessante nesse mangá. E mesmo que o foco da obra não seja um shoujo de ofício, o Tozuka soube trabalhar um romance, por exemplo, melhor que a maioria dos shoujos que eu já vi, cara. Eu achei isso incrível. Porque o Envy e Fuko basicamente se completam, cara. Eles são essenciais para o avanço um do outro. E aos poucos eles vão começando a se amar, né? Tem um desenvolvimento muito interessante. Amar um ao outro muito mais. E tem até algumas cenas de beijo, coisa que shoujos prometem e no fim, tipo, 50% dos shoujos acabam não cumprindo as próprias promessas, sabe? Animes que são totalmente focados nisso, o que eu acho muito chato dos animes shoujo normal, né, cara? Pô, que custa, tá ligado? Dá uma recompensa, tá ligado? Pro cara que ficou esperando lá os 24 episódios, os 12 episódios, só uma ceninha ali final, tá ligado? Nem que se for de uma forma mais discreta. E o Yoshifumi Tozuka faz isso muito bem, cara. Nesse ponto, tipo, tem pontos ruins dele, igual os 10 primeiros capítulos da obra, ele foi infeliz, mas no ponto do shoujo, no geral, ele desenvolve muito bem. E aí vem a questão final, vale a pena ou não ler Undead Unluck? Eu diria que sim, rapaziada, é uma obra diferente das que você já viu, com certeza. Você vai ver como os poderes são bizarros e ao mesmo tempo são legais e foram criados de maneira inteligente pelo autor, usados por várias mecânicas e tal. Os poderes de Undead Unluck também são bem legais no geral. Tem um bom desenvolvimento, bons arcos, personagens bem interessantes e legais, né? Não é só o Envy e a Fuko, tem vários personagens da organização que são bem legais. E o principal ponto ruim do mangá, que é bem como muitos mangás da Jump, é o começo, né? Ele começa muito devagar, além de, claro, o weight exagerado de mau gosto do autor nos primeiros 10 capítulos. Mas a gente já sabe os objetivos do protagonista bem no começo, mas não sabe realmente quando a história realmente vai começar a andar, né? Porque o começo é bem devagar, até mais ou menos o capítulo 15, onde a história começa a ficar boa de verdade, né? Introduzindo o Victor, por exemplo, que é tipo uma segunda personalidade do protagonista, né? Que é um baita de um solador, um personagem muito brabo, que ele vai ser antagonista de um arco, né? Também introduzindo os Negators da Union, que são, tipo, basicamente os melhores personagens junto com os protagonistas. Eles sempre estarão presentes dali pra frente, do capítulo 15 pra frente. E também, tipo, eles têm uma boa variação de poderes e tal, cada um tem um poder interessante. E o próprio livro Apocalipse e suas consequências, que é certamente um dos elementos mais legais da obra. Depois dessas introduções, a obra fica simplesmente incrível, cara. Pra mim, Undead Unluck fica bem único depois dessas introduções. Lembrando que o mangá ele lança semanalmente e sai na Manga Plus todo domingo em inglês. Já em português, lança normalmente na segunda ou terça à noite no Mangá Livre. É um mangá que eu trago conteúdo dele às vezes aqui no canal. E eu fui o único canal brasileiro que fez alguns reviews do mangá atual de Undead Unluck um tempo atrás, né? Porque agora tá meio tenso de fazer. Mas teve gente mais famosa que já comentou sobre o mangá assim, tipo o próprio LP do canal Geek Brasil. Só lembrando que Undead Unluck teve seu anime anunciado pelo estúdio David Production e deve estrear no final de 2023 ou em 2024, né? Se nós esquecermos as polêmicas e os mimimis que vão vir com o anime, vai ser muito legal acompanhar e ver a obra crescendo globalmente. Falando agora do mangá, se vocês derem uma chance, superem os primeiros 15 capítulos e vocês terão uma recompensa muito satisfatória na história e que é um hype muito grande. Na minha opinião, a obra merece muito mais sucesso que ela possui, muito mais vendas, né? Enfim, rapaziada, por hoje é só. Eu agradeço a você que viu o vídeo até o final e até a próxima. Fui!